Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal do Luiz Dev e nesse vídeo eu vou falar sobre o AutoMapper, que é uma biblioteca popular para realizar um mapeamento entre objetos, certo? Vou falar sobre ela um pouco e também vou mostrar sua funcionalidade na prática de maneira objetiva. Mas antes de começar a parte realmente do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não tiver inscrito e aproveite e ative as notificações para quando eu for publicar novos conteúdos, você receber a notificação imediata. Fechado? Então vamos lá, pessoal. Então, aqui eu tenho um projeto, né, em .NET 6 de uma API e o objetivo aqui desse vídeo é mostrar como você pode utilizar o AutoMapper. Na verdade, qual a razão de se utilizar ele no cenário que eu vou mostrar por aqui e como fazer isso de maneira prática, certo? Então, o primeiro ponto aqui, a gente tem uma API chamada People Controller. A gente tem aqui um post, que não tem ainda um modelo, né, para entrada de dados. E a gente tem também um endpoint de get by ID, né? Ele vai receber um parâmetro de identificador único, um tipo inteiro, e vai retornar, por exemplo, um objeto de pessoa, né, como uma view model. Inclusive, isso é um conceito que muita gente, né, me pergunta como, Luiz, qual a diferença entre input model, view model e DTO? A realidade é que input model e view model são tipos de DTOs. Então, não se preocupe muito com isso, certo? Tem muita gente que começa a ficar sempre perguntando com muito detalhado, mas não tem muito realmente o que se falar. DTOs são objetos, né, para passar dados entre camadas, entre classes, por exemplo. E no caso aqui, view models, eles são objetos, né, que vão ser retornados para um cliente, como por exemplo, um front-end, um mobile, enfim, ou próprio outras APIs. E o input model vai ser o modelo de entrada de dados, certo? Basicamente isso. Então vamos lá. Aqui a gente tem uma classe pessoa, esse construtor aqui pode ser protegido por conta do AutoMapper. E basicamente aqui eu tenho um construtor de pessoa que recebe um ID, first name, last name, enfim. Esse ID que eu estou recebendo aqui é porque eu não estou realmente persistindo os dados no banco de dados. Então, no caso, por exemplo, do Entity Framework Core, ele vai lá na hora que for dar o save changes, na hora que for persistir esses dados, ele vai já automaticamente atribuir esse identificador. Nesse caso, ele vou até utilizar ele mais para frente para quando for retornar os detalhes. Não vou utilizar realmente um banco de dados nesse exemplo. O objetivo do vídeo é demonstrar como o AutoMapper funciona, certo? Aqui tem diferentes dados, como por exemplo, primeiro nome, último nome, data de nascimento, estado civil, telefone e endereço completo. E um status, né? Na verdade, um estado de ativo, que vai ser já true, e created at, que é basicamente o estado de quando ele foi criado, ok? Então, a ideia agora é que a gente vai precisar de novas classes do modelo. A primeira dela vai ser um input model, que vai ser o modelo de entrada, né, que vai vir aqui pelo post, e um view model, que vai ser o modelo que a gente vai retornar, certo? Então, eu vou mostrar uma primeira abordagem e depois eu vou mostrar como a gente pode utilizar o AutoMapper para simplificar esse mapeamento. E é aquela coisa, não é indicado você utilizar modelos do domínio, né, entidades como, por exemplo, pessoa, para retornar diretamente de uma API. Por quê? Porque a pessoa vai ter diversas informações que você não quer expor para o exterior, né? Por exemplo, a gente tem aqui dados como ativo, o registro, né? A data de criação do registro. Isso são informações realmente que, em diferentes cenários, você realmente não tem necessidade de retornar essas informações. Então, sempre a indicação é separar o modelo das entidades, né, do domínio, do modelo que você vai estar interagindo com os clientes da aplicação. Ok? Então, o primeiro caso aqui que eu vou fazer vai ser criar uma nova classe. A classe vai se chamar Person Input Model, que vai ser basicamente os dados de entrada. Então, quais são os dados realmente que a pessoa vai poder preencher, né, para quando for cadastrar uma nova pessoa? Basicamente, o first name, o last name, a data de nascimento, o telefone. Eu esqueci a informação aqui do status, né? Marcar o status e não estado civil. E finalmente o endereço completo. Esses são os dados do modelo de entrada, do input model, que aqui já pode, inclusive, já vir para cá e já colocar ele aqui, chamar só de model mesmo parâmetro, para simplificar, certo? Então, ele vai estar recebendo um modelo de entrada e vai estar retornando, vai, por exemplo, utilizar isso geralmente, né, no post, você vai estar cadastrando um novo recurso, e aí você vai, por exemplo, mapear ele para uma pessoa. E aí, qual a questão aqui, né?
Quando você for mapear ele para a pessoa, por exemplo, aqui a gente está recebendo um ID, eu vou passar mesmo sempre fixo, certo? A gente está fazendo em memória, não está realmente guardando em nenhum lugar. Então, eu vou simplificar. Então, nota aqui que o primeiro parâmetro é o first name, o segundo parâmetro é o last name. Você já está anotando aqui já que quando a gente começa a utilizar mais parâmetros, né, em algumas situações vai acabar acabando nesse cenário, né, que vai ter, já está mapeando diversas propriedades manualmente, e que isso pode ser uma tarefa chata, monótona, enfim, né. A grande questão que umas pessoas me perguntam aí, Luiz, em respeito à performance, assim como qualquer outra coisa, né, quando você vai utilizar, por exemplo, mais para frente, né, o AutoMapper, é claro que você utilizar uma biblioteca terceira, isso vai acabar, sim, resultando em algum problema de performance. No final vai ter mais operações? Vai acabar tendo chance de, sim, piorar a performance. O que a gente tem que, sim, sempre se conscientizar é que, quando a gente fala de performance, a gente tem que falar em medir, né? Então, se você não está fazendo realmente a medição de performance, não faz muito sentido a gente falar, pô, será que tá lento? Será que tá rápido? A questão é, pô, tá lento? Tá visivelmente lento, beleza. Mas qual o seu objetivo de performance, certo? Estou apenas dando esse ponto porque é uma dúvida bem comum, certo? Então, vai ter momentos que talvez o AutoMapper você não queira tolerar que ele realmente adicione um pouco mais de latência quando você for realizar um mapeamento desse objeto, né? Você prefira realmente fazer assim, manualmente, do que utilizar uma biblioteca como AutoMapper. E tá tudo bem, certo? Cada caso é um caso, ok? Então, eu realizei aqui o mapeamento, fiz, por exemplo, uma adição, e eu posso retornar só o model mesmo aqui, que eu retorno um ok, geralmente retornaria um created at, mas o objetivo realmente desse exemplo é mostrar o funcionamento do AutoMapper, certo? Então, beleza, então, você recebe um input model, geralmente você vai mapear ele para o person, internamente você vai persistir essa entidade, esse objeto da entidade. E aí, por exemplo, na parte do retorno, né, na view model, eu vou criar agora o person view model. É person view model, ou seja, você vai ter os dados que você vai querer retornar. E vai ser bem semelhante ao input model, certo? Tanto que eu não vou fazer tudo do zero. E vou adicionar aqui o ID. Outra coisa que eu vou fazer diferente para ilustrar, né, o exemplo do AutoMapper um pouco mais completo, por assim dizer, é que em vez de ser um enum, eu vou colocar aqui um string do status, né, de estado civil. Certo? Esse é um exemplo para mostrar realmente um cenário que é um pouco mais realístico de projetos. Então, beleza, isso aí. Vai ter um view model que ele vai retornar todas as informações e o status civil vai ser um string ao invés de ser um número apenas. Ok? Então, beleza. Então, com isso, a gente vai poder agora dar o próximo passo, que vai ser entender que aqui, né, por exemplo, quando eu vir aqui, por exemplo, fazer uma consulta no banco de dados, ele vai retornar uma entidade pessoa. Então, eu vou aqui, manualmente mesmo, né, vou instanciar aqui uma pessoa, vou até pegar um pouco aqui, não. Então, vou instalar, por exemplo, o próprio ID eu vou colocar que é o ID dele, teste, vou realmente testar em funcional, por exemplo, ponto solteiro, só criando dados fake, certo, pessoal? Endereço. Porque isso está basicamente representando que eu estou como se fosse fazer uma consulta no banco de dados, e aí qual vai ser a questão? Eu vou retornar um person view model e vou fazer alguma coisa com esse person view model. Então, por exemplo, posso ter aqui, eu posso, por exemplo, instanciar ele aqui, passar todos os parâmetros, eu vou fazer isso que eu já fiz aqui em cima, certo? Mas a lógica é a mesma. Vou dar uma comentada aqui. Nesse caso do GetByID, eu vou realmente utilizar o AutoMapper já diretamente, certo? Então, vamos focar nisso aqui. Então, ao invés de fazer esse mapeamento todo do input model para o person, eu vou utilizar o AutoMapper. Então, o primeiro passo vai ser aqui, iniciar pacotes. Então, aqui, qual vai ser o pacote, né? Vai ser AutoMapper. E a gente tem dois pacotes aqui, né? A gente tem o AutoMapper, tem o AutoMapper.extension, Microsoft Dependency Injection. Eu vou instalar logo o Dependency Injection, certo? Porque ele já instala junto ao AutoMapper e já vai instalar a extensão que a gente irá precisar quando a gente for efetivamente utilizar ele, né? Fazer a configuração lá no arquivo program.cs e tudo mais, ok? Então, com o AutoMapper instalado na aplicação, a gente agora vai fazer ir para o próximo passo, que é criar um profile. Então, o que seria um profile no ambiente do AutoMapper? O profile no AutoMapper é basicamente uma classe, certo? Que vai definir, criar as definições de como se mapear um objeto para o outro,
nada mais do que isso, ok? Então, vou criar aqui uma pasta. Aí você pode chamar essa pasta de, por exemplo, pode chamar de mappers, pode chamar de profiles, realmente está a gosto do freguês, certo? Vou chamar de profiles, tá bom, profiles, beleza? E aqui eu vou criar mais uma classe, ela vai se chamar person profile. Você já preferir o nome mapper à vontade, certo? Agora, essa classe ela vai herdar da classe profile, que é uma classe do AutoMapper, e aqui eu vou criar o construtor do person profile, e aqui dentro que eu vou realmente definir os mapeamentos. Então, por exemplo, quando eu for mapear de pessoa para, por exemplo, na verdade, do input model, né, modelo de entrada para pessoa, como os nomes das propriedades são iguais, e eu não vou ter, por exemplo, essa diferença que vai ter de pessoa para view model, que eu vou ter que converter, por exemplo, o enum, né, de estado civil para string, isso já é uma personalização do mapeamento, eu posso simplesmente criar um mapeamento de maneira simples, utilizando create map person input model, ou seja, o momento do source, né, o momento a classe de, e depois a classe para, que é o person, certo? Então, ou seja, eu estou querendo basicamente permitir que eu consiga vir para cá e mapear isso aqui, esse input model para a person, de maneira direta, utilizando o AutoMapper, ok? Agora, o segundo mapeamento é um pouco mais curioso, né? Ele tem realmente um pouco mais, uma linha de código a mais, certo? Mas é bem interessante que no momento que você aprende a fazer isso, você vai poder aplicar esse tipo de mapeamento diferente para diversas situações. Então, você pode, por exemplo, ele entre person e person view model é exatamente, né, como se fosse do input model para o person, né? As propriedades elas têm os mesmos nomes, mesmos tipos, com exceção, como eu falei, do estado civil. Então, eu não posso converter simplesmente o enum para string de maneira usando a convenção do AutoMapper, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou utilizar um método chamado forMember, e aí ele vai pegar, beleza, você vai definir um mapeamento personalizado para quem, certo? Eu vou pegar para o membro, né, que eu quero mapear, que vai ser vou colocar PVM por quê? Person View Model. Então vai ser Person View Model, Marital, Status, que é do tipo string. Beleza, então eu quero agora definir um mapeamento personalizado para o estado civil, que vai estar em string. Então, beleza. Então, como eu vou fazer isso? Eu vou definir aqui, ó, umas options, né? Na verdade, eu estou usando a expressão lambda, option.mapFrom. Então, quando for fazer mapFrom, troquei aqui só a letra, para registrar, pronto. Então, eu vou mapear a partir de qual campo, né? A partir de qual valor, na verdade. Vou mapear a partir de person.marital status, que é um enum.string. Então, nesse caso é bem simples, sabe, pessoal? É simplesmente, eu estou pegando basicamente o valor do enum e dando to string. Então, é um mapeamento mais simples, mas que você pode aplicar a mesma lógica para outros métodos, criar um método personalizado, enfim, certo? Então, com isso, a gente já tem nosso profile definido. O próximo passo agora vai ser configurar isso no arquivo program.cs, ok? Então, a gente vai vir aqui no builder.services.add automapper, ok? Então, com isso aqui, e agora, o que faz? Você vai passar um type of, né? E aí você vai passar para esse type of, você vai passar basicamente uma classe, né, que seja, por exemplo, esteja no mesmo assembly dos seus profiles. Como a gente já está usando simplesmente um projeto apenas, eu vou passar simplesmente do person profile. Vou adicionar aqui o person profile, e aí basicamente ele vai estar fazendo essa carga, né, de todos os profiles que estejam localizados neste assembly, ok? Então, com isso aqui, eu já vou estar adicionando todos os mapeadores, né, os profiles para a aplicação. Então, eu vou poder agora finalmente chegar na parte final e utilizar efetivamente ele, ok? Então, o primeiro passo aqui através de injeção de dependência, eu vou obter a instância, né, que implementa a interface e mapper. Aqui. Vou só armazenar ele aqui. Vou fazer a atribuição aqui. E agora eu já posso utilizar, né, o underscore mapper. Então, ao invés de ter tudo isso aqui, eu vou simplesmente chamar mapper.map, ok? E aí ele vai mapear para quê, né? Para qual classe?
para a classe person. Okay? Ele vai pegar o input model e mapear para person. E a mesma lógica aqui, eu vou poder mapear da classe person para a classe personViewModel. Então, mapper.map, qual o destino, né? Na verdade, você vai querer mapear isso para personViewModel e passar um person. E aqui ele retorna um personViewModel. E aí eu posso retornar, por exemplo, aqui para o OK na resposta. Então, nota a diferença de utilizar um construtor com vários parâmetros para simplesmente utilizar o AutoMapper, certo? Vou rodar aqui a aplicação. Acredito que não tem mais nenhum detalhe para ser adicionado. O código-fonte eu vou disponibilizar aqui no link da descrição, certo? Do vídeo. Compilação iniciada. Bem sucedida, ainda bem. Apenas só a execução aqui da aplicação. Entendi porque está executando. Pronto. Abriu aqui o Swagger, certo? Vou colocar aqui na tela. Vou chamar aqui people, que é o post, né? Nota que ele está aqui. Eu vou deixar os valores padrão, certo? Para simplificação. E ele foi lá e retornou o código 200, ou seja, ele conseguiu realizar o mapeamento, né? Com sucesso disso aqui. Vou até passar aqui o ponto de opção, né? Para ilustrar melhor. Vou fazer uma execução novamente. Atingiu aqui o ponto de execução, ó. Tá com o model aqui. E ele mapeou aqui desse person input model para person. Ó, normal, né? Com os campos string, string, zero e tudo mais, certo? E conseguiu fazer o processamento. E aqui, a mesma coisa, ele vai conseguir mapear, né, desse person que a gente fez para o person de ViewModel. Então, vou passar aqui um ID qualquer, novamente não está utilizando o banco de dados. Ó, passou aqui, instanciei, né, com todos os valores, teste, endereço, etc, etc. E quando eu fiz o mapeamento para o person ViewModel, ó, mapeou, teste, endereço, teste, single e tudo mais. A gente conseguiu realizar com sucesso o mapeamento utilizando o AutoMapper, certo? Então, novamente, não quer dizer que em todo projeto, para todos os requisitos, o AutoMapper vai ser a melhor alternativa. Como falei, eu já trabalhei em alguns projetos que a gente tinha uma necessidade tão grande de performance que a gente precisava realmente tirar o máximo proveito realmente do mais primitivo, né, da linguagem, né, e do framework. Então, nesse caso, realmente evitava utilizar qualquer coisa, até mesmo, por exemplo, o próprio CQRS, né, utilizar o Mediator, até isso a gente acabou retirando por conta dessas demandas. Mas, na maioria dos cenários, o AutoMapper com certeza vai trazer um grande ganho de legibilidade, né, no código e praticidade, ok? É isso. Novamente, se você não se inscreveu no canal, se inscreve, ative as notificações que o canal vai estar voltando com tudo aí, ok? Valeu!